Olá, boa tarde. Continuemos sobre um pouco mais um pouco, sobre o Estado. Agora vamos à acepção filosófica do Estado. Georg Wilhelm Friedrich Hegel define Estado como a realidade da ideia moral, a substância ética consciente de si mesma, a manifestação visível da divindade, síntese do espírito objetivo, o valor social mais alto que concilia a contradição família e sociedade. Estou me utilizando dos meus apontamentos de estudos, escritos de estudos, os rascunhos de que eu me utilizo, né, no decorrer do estudo. Tá aqui, ó. Vamos lá. O conceito parece complexo, então vamos tentar desdobrá-lo, né? Pontuar algumas informações. Hegel define Estado como a realidade da ideia mesma, da ideia moral, a substância ética consciente de si mesma. Veja que há uma tentativa de se materializar uma ideia, uma certa personificação de uma ideia que é consciente de si própria, né? Substância ética consciente de si mesma, manifestação visível do divino, da divindade. Então vemos que Hegel dá ao Estado atributos do divino, atributos da divindade. Síntese do espírito objetivo. Falando em síntese, há uma máxima de Hegel que reza o seguinte: o real é o racional e o racional é o real. Tudo é real porque um sujeito lhe reconhece como real. E em sendo real, torna-se racional. Que loucura, né? O valor social mais alto que concilia a contradição família e sociedade. Aqui falando em família, que é o núcleo básico da sociedade, né? Eu vou trazer aqui para vocês a abordagem aristotélica sobre a formação do Estado, né? Que ele entende o Estado, o poder, né? Tendo sua origem nos núcleos familiares. Então vamos lá. Utilizar-me-ei deste livrinho aqui, um livreto do qual eu gosto muito, né? Vamos lá. A teoria da sociedade natural ou familiar, da qual Aristóteles é um dos seguidores. Nessa interpretação, o Estado entendido também como cidade ou polis, tem como matriz a família, e o argumento é que os homens são seres políticos e não vivem isolados, de modo que estão sempre reunidos em grupo. Internamente, esses grupos são hierarquizados. Alguns indivíduos ocupam posições superiores e outros inferiores. Então, a gente vê aqui a reunião de grupos familiares, de clãs familiares, e uma divisão do trabalho entre eles, né? A partir de um critério pré-estabelecido, critério que a gente pode até identificar na própria formação, na própria descrição da sociedade grega, né? Temos os sacerdotes, os oráculos, temos os nobres, né? Os que comandam a política, temos os cidadãos, temos os escravos, né? E lembremos que as mulheres, em termos de exercício na política, de prerrogativas políticas, as mulheres, os escravos e as crianças estão fora da jogada. Continuemos. Para a abordagem da sociedade natural do Estado, surge então a união de várias famílias que passam a formar povoados e posteriormente cidades. A agregação das famílias ocorre em virtude da necessidade natural que o homem tem de cooperar com os seus semelhantes para conseguir a proteção e os meios necessários para a subsistência. Nessa abordagem, o homem consegue, a partir da formação do Estado,
os meios necessários para que possa atingir os fins de sua existência, desenvolvendo todo o seu potencial de aperfeiçoamento no campo intelectual, moral ou técnico, né? A gente vê que todo esse arquétipo, né, pensado tem um propósito final, que é o desenvolvimento intelectual, né, do conhecimento do próprio ser humano enquanto ser social, moral, que são as questões dos valores, né, como o ser humano, os indivíduos, no caso, vão se conduzir socialmente, e técnico, né, que tem a ver no próprio desenvolvimento da técnica, né, das habilidades humanas que propicia o avanço científico, o avanço técnico, né, que no limite gera uma maior potencialidade, né, humana para a convivência, né, a facilitação da vida humana, enfim. Bem, este é o aspecto filosófico, né? Espero que vocês tenham entendido. Desculpa aí um ou outro gaguejo, eu ainda estou tentando me habituar à prática da fala, não tenho tanta habilidade na minha oratória, né? A gente vai treinando e vai evoluindo aos poucos. Um abraço, obrigado aí pela visualização. Fiquem com Deus. Tchau.